Muito interessante a gente analisar agora os desdobramentos da aprovação ontem da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Muitas análises sendo feitas e informações chegando, inclusive, para os contribuintes. A manchete neste momento do jornal Folha de São Paulo, ela traz uma informação e um dado. Ah, virou manchete do UOL. Eu não tinha visto. Virou manchete do UOL. O trabalhador vai ganhar R$ 313 por mês com o novo imposto de renda. Olha que conta interessante que foi feita, esse cálculo feito aqui sobre essa novidade aprovada ontem. A reforma do imposto de renda, ela vai justamente trazer esse benefício, né? Para zerar o imposto de quem ganha até R$ 5.000 por mês, estabelece que o novo cálculo a ser aplicado em salários e aposentadorias, ele traz essa novidade. E diz aí que o trabalhador vai ganhar R$ 313 a mais aí com essa situação. Bom, quem está conosco aqui é o Daniel Teles, economista, sócio do Valor Investimentos, para nos ajudar também a fazer esses cálculos e falar sobre os benefícios para os trabalhadores, para os contribuintes. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Tá. Abre o seu áudio para a gente, Daniel, não estou te ouvindo aqui, vamos ver se abre agora. Perdão, Imagina, bom dia, imagina. obrigado. Vamos lá, vamos entender o que vai significar no bolso dos brasileiros essa redução aí do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, Daniel. Essa extração aí que fizeram o cálculo, né, R$ 313 por mês, se a gente quiser olhar o âmbito anual ainda, se torna ainda maior, né? A gente está falando de R$ 4.000, mais 4.000 e alguma coisinha a mais no bolso do brasileiro, então, principalmente porque atinge uma camada muito significativa da população, né? Quando a gente olha ali os números, né, são mais de 60 milhões de brasileiros que, nesse primeiro momento, eles vão ter um certo alívio ali, né, no final do mês, né? Então, esses números, eles divergem um pouco ali, eu vi algo em torno de 60 milhões de brasileiros, depois a gente viu ali que adicionam-se mais 20. Então, é uma camada significativa da população, né, que passa a ter mais dinheiro no bolso, né, ao final do mês. Isso é muito importante porque conversa com um momento ali também de aumento da renda formal para o trabalhador brasileiro, né? A gente tem até algumas outras estatísticas ali de redução da pobreza, de aumento do salário médio para quem está dentro da formalidade, então corrobora, e acho que um bom resumo para a gente poder falar isso é mais dinheiro ao final do mês, menos um tributo sendo cobrado, né? E, de certa forma, quando a gente olha principalmente para o final do ano, né, a gente quase que pode, fazendo uma conta aproximada, é quase que um 14º salário, né? Porque se a gente está falando de R$ 4.000 ao ano ali, que estava sendo tributado e agora passa a não ser mais, é óbvio que minha conta tem algumas variáveis ali, né? Mas o número final ele é esse. Pô, a gente está falando aí de quase um salário a mais ao final do ano no bolso do trabalhador ali, para quem era tributado e que está nessa alíquota ali de quem recebe até R$ 5.000. De fato, é um ganho extra, né? E eu falava mais cedo isso exatamente, né? Que é um bumbo muito impressionante que o Lula ganhou, né? Um bumbo do ponto de vista eleitoral fortíssimo, porque tem essa sonoridade, né? A sonoridade de um 14º salário. E a outra coisa que o Lula vai explorar durante a campanha, vai explorar como se fosse um clarim de orquestra, é o fato de que um pedaço do brasileiro, um pedaço mais endinheirado da sociedade está sendo empurrado para dentro do imposto de renda, né? Em que medida essa tributação, ainda miúda, meio michuruca, para os brasileiros que ganham mais de R$ 50.000, em que medida isso pode representar, as autoridades podem dizer de boca cheia que atingiu-se a justiça tributária no Brasil, ou é cedo para dizer isso?
Eu acho que é cedo para dizer isso. Eu acho que o recado está perfeito, né? A gente está dando a isenção para a massa, né? O número total ali de pessoas, né? Ele é muito significativo. Eu vou até evitar entrar ali no mérito da questão, foi uma medida puramente populista. Já vinha sendo comentado e falado disso há muito tempo, estava se arrastando essa discussão por mais de um ano. E ele começa a levar ali a aprovação, principalmente a respeito da distribuição dos dividendos, né? Algo que foi falado desde a campanha eleitoral. Então, do ponto de vista da previsibilidade, é uma vitória do governo Lula, conforme o Haddad ele chama de golaço, né, junto ao parlamento, em um momento em que muita coisa vinha sendo atritada junto à Câmara. Algumas coisas foram travadas, algumas coisas não foram aprovadas, mas quando o interesse, né, e aí, sem querer polemizar, mas o interesse pré-eleitoral para uma tomada de decisão que atinge uma massa tão grande, não houve tanto desacordo assim, né? Passou de forma unânime, e aí o recado, eu acho que a cereja do bolo qual que é a comunicação que eu acho que vai acontecer daqui para frente? Já vem acontecendo, mas de forma mais clara daqui para frente. Mais de 60 milhões de brasileiros estão sendo isentados da cobrança do imposto de renda, mas os cofres públicos, a arrecadação, ela não vai sofrer com isso. Por que ela não vai sofrer com isso? Porque quem é super rico vai ser taxado. Está aqui a nossa proposta de tributação, principalmente, né, na via dos dividendos, a distribuição dos dividendos, para pegar já quem recebe a partir de 50 mil reais por mês. Então, a sonoridade do discurso político é muito fácil de ser emplacada. Em um momento ali em que você vem de 3 a 4 meses com a aprovação do governo oscilando, né? E agora nos últimos meses já vinha mais aprovação do que desaprovação. Então eu acho que o momento da aprovação é um ponto positivo para o governo Lula, e principalmente quando a gente olha para a corrida eleitoral, o timing ele é bom, né? Agora, tem todo um trâmite ainda para passar ali por Senado, todas as aprovações que são necessárias para que esse enredo ele ganhe força e essa comunicação possa ser feita da forma que o Haddad já começou fazendo essa comunicação agora pela manhã, e que deve ser emplacada aí pelos próximos meses também, né? De que nosso plano eleitoral lá atrás, quando a gente ganhou a eleição, ele está sendo executado. Então, passamos uma medida importante que sempre foi a intenção do governo desde o primeiro momento. Mas eu acho que falar de justiça tributária ainda é cedo para poder falar, porque, primeiro, que não tem nada aprovado, e segundo, que os valores eles divergem, principalmente se vai conseguir acordar ou não. Tem muitas dúvidas, Daniel, em relação a quem vai se beneficiar e quem até vai escapar, né, dessas mudanças no imposto de renda. Por exemplo, eles focaram aí em quem ganha 50 mil reais por mês, mas muita gente é autônomo e aí tem uma empresa e paga isso por empresa. Essa pessoa, ela também vai pagar o imposto de renda a mais, por exemplo? A pessoa que ganha 50 mil reais por mês, mas é PJ, por exemplo, né? Ela também vai ser tributada se ela faz essa prestação de contas através da empresa dela? O que se está discutindo agora é óbvio que existem muitas nuances ali, principalmente no tributário, como que essa distribuição é feita, cascateamento de um caixa, de uma PJ para os seus sócios, né? O jeito mais popular, eu diria que eficiente do ponto de vista tributário para o empresário é via distribuição de dividendos. Essa distribuição de dividendos, quando você distribui o caixa da empresa, ela é isenta hoje, e aí é ali que o governo bate bastante nessa tecla, que a distribuição de dividendos ela deve passar por uma tributação de 10%, né? Então, na verdade, é um âmbito progressivo ali que começa em 2,5% e vai até 10%, muito para que a gente consiga fugir realmente dessa discrepância que tem. Do ponto de vista tributário, de como que uma empresa ela pode fazer essa distribuição de pagamento para seus proprietários, ou, como você disse, né, o vínculo PJ entre um trabalhador e uma instituição, existem algumas formas de você tributar, né? Depende principalmente do enquadramento tributário daquela empresa, mas quando a gente olha o maior problema
né, sobre a ótica do governo, que é a distribuição de pagamento, né, que, na verdade, quando a gente olha, é remuneração dos sócios, remuneração de alguns diretores para quem estiver ali no contrato social, via distribuição de dividendos, é nessa tecla que ele bate. Isso hoje funciona de forma isenta no Brasil, né? Do ponto de vista orçamentário, essa isenção ela precisa ser paga de um jeito, que é o tal do equilíbrio ali, né? Que ele busca isentar um número maior, dar mais dinheiro para mais pessoas, né? Do ponto de vista social, a gente está resolvendo ali para quem ganha menos, vai pagar menos imposto, e não é justo para quem ganha tanto assim estar isento do imposto de renda, principalmente porque recebe via dividendos. Então, é por ali que eles pretendem corrigir o problema, hoje que é zero, começar a entrar ali naquela arrecadação progressiva via recebimento desses dividendos ali, né, que é como que o caixa de uma empresa é distribuído para os seus sócios. Daniel, durante a sessão em que os deputados aprovaram essa proposta sobre o imposto de renda, discutiu-se a hipótese de incluir no projeto a obrigatoriedade de o governo corrigir a tabela do imposto de renda, corrigir anualmente, tornar isso compulsório. Teve lá um debate, acabou não sendo absorvido pelo relator, o Arthur Lira, e tinha lá uma emenda que parece que ainda pode prevalecer na proposta, uma emenda de dar um prazo de 1 ano ao governo para chegar a esta fórmula que lhe permita corrigir a tabela do imposto de renda. O que eu queria saber de você é, esta ausência de correção da tabela do imposto de renda pode tornar este benefício, essa isenção para quem ganha até 5 mil reais, um benefício ilusório que daqui a pouco pode ser retirado de parte desses contribuintes? E por que o governo tem, e não só esse, mas todos os governos têm tanta dificuldade para corrigir a tabela do imposto de renda? O que é que impede o governo de fazer isso? Josias, essa última eu não vou saber te responder o porquê de tanta dificuldade. Essa é difícil. Mas, do ponto de vista, eu não vou chamar de ilusório, mas temporário, porque, vamos lá, quando a gente olha, né, para a diretriz orçamentária do país, a gente, dando alguns passos atrás, quando lá em outubro do ano passado, pós-eleições municipais, o ministro Haddad ele faz um comunicado, ninguém estava nem falando muito disso, de corte de gastos, de rearranjo de algumas contas, pós-eleição municipal, estava tudo relativamente tranquilo. Pós-primeiro turno, segundo turno, ele fala que faria ali um anúncio de reestruturação das contas públicas, um grande pacote de corte de gastos, né? Aí foi na época lá do anúncio do IOF, saiu, foi até, não sei se vocês se lembram, mas assim, o anúncio seria divulgado às 17 horas, às 14 saiu ali o comunicado da isenção para quem ganhava até 5 mil reais, e desde então isso vem se arrastando. O que é o macro disso tudo e por que eu estou dando toda essa volta? Governo precisando e pressionado, né, para poder resolver a questão das contas públicas, caiu super mal no mercado quando ele faz o anúncio ali de isenção. Mas calma, nós temos um plano, não vai ferir ali com o orçamento, a gente não vai deixar de arrecadar, vamos começar a tributar ali via dividendos, né, os super ricos, como são chamados, né, e aí ele traz esse plano e isso vem à tona. E aí o grande ponto é, a dificuldade de resolver a tabela, eu não sei, mas todo indicador que tem um peso que na equação final, ali, que na última linha se resume em projeção de dívida PIB, o quanto que o Brasil está arrecadando e o quanto que ele está gastando, todo indicador que for sensível nessa conta, ele poderá ser revisado, né? Então, ilusório, talvez não chamaria de ilusório, mas como não se estabelece de forma fixa e inalterável, abre-se espaço para que possa ser discutidos, né, por próximos governos ou em algum momento precisa se abrir um plano de contingência, de bloqueio de contas públicas. Quando a gente sabe que o Brasil,
existem muitas brechas para você poder mexer em diretriz orçamentária e principalmente cálculos de arrecadação, tributos e etc. Então, ilusório não, mas temporário sim. E eu, enquanto te respondia, tentava pensar realmente por que dessa dificuldade tão grande em resolver ali a questão do imposto de renda de uma forma fixa, clara e que não tenha essa abertura toda para possíveis interferências futuras. Essa eu preciso pensar um pouco mais. Adorei a sinceridade. Muito bom, Daniel. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Volte outras vezes. Obrigado. Boa quinta-feira.